Olá, turma, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas estudando hoje sobre o Simple Past, passado simples aí da língua inglesa. O Simple Past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Então, vamos ver aí a tirinha. Nós temos aí o Garfield, bocejando aí no primeiro quadrinho. I'm tired. Olha só. Olhem para o Garfield. Ele parece disposto? Nem um pouco, né? Então, tired quer dizer cansado. Então, I'm tired. I stayed up too late last afternoon. E aqui nós temos, né, a estrutura que nós queremos analisar. Como saber, então, que essa frase ela está no passado? Primeiro, você vai começar analisando o verbo. Stayed. E vai ver que esse verbo, ele tem um final, o final é de. Bom, isso me diz que esse verbo está no passado. Porque no inglês, quando nós falamos de verbos, né, nós vamos ter dois grupos. Os verbos regulares e os verbos irregulares. Os regulares são aqueles que o passado é feito, né, acrescentando o ed, que é o caso aí do verbo do exemplo. E os irregulares, isso aí é assunto para a próxima aula, ok? Então, o finalzinho ed aí já me indica que esse verbo ele está no passado, sim. Além disso, nós também poderíamos observar aí a estrutura last afternoon, né? Last afternoon. Afternoon, tarde. Last, passada. Tarde passada. Então, eu fiquei acordado por muito tempo na tarde passada. Então, vamos ver esses verbos regulares. Todos os verbos regulares no Simple Past terminam em ed. Então, na afirmativa, nós vamos ter a seguinte estrutura. Sujeito mais o verbo com o ed, tá? No passado. O exemplo, olha aí o exemplo. I watched TV in the morning. Eu assisti TV pela manhã. Então, aí nós temos o verbo watch, que é o verbo assistir. Então, acrescentou o ed, o verbo ficou no passado. Eu assisti. Maria arrived yesterday. O verbo arrive, que é o verbo chegar. Olha aí, acrescentando o ed no verbo. Chegou. Maria chegou ontem, tá? Então, para fazer essa transformação do verbo para o passado, acrescenta o ed. Por exemplo, ó, o verbo work, que é o verbo trabalhar. Ele é regular. Então, para você escrever esse verbo no passado, por ele ser regular, você vai só acrescentar o ed, worked, pronto, e aí o verbo vai estar no passado. Então, vamos ver essas regras, tá? A maioria dos verbos regulares seguem essa regra, verbo mais ed, ou seja, você vai acrescentar o ed no verbo sem precisar alterar nada, tá? Essa é a regra que a maioria desses verbos regulares seguem. Por exemplo, stay, o verbo ficar. Para colocar esse verbo no passado, acrescentei o ed, pronto, ok. O verbo já está no passado. Watch, que é o verbo assistir, o verbo lá do exemplo, né? Coloquei o ed e o verbo, pronto, já está no passado, né? E quando o verbo termina em e? Bom, se o verbo é regular, né, e já termina em e, você só vai acrescentar o de. Live é o verbo viver, morar, termina em e. É um verbo regular. Então, para eu colocar esse verbo no passado, vou acrescentar o ed. Mas como ele já termina em e, bom, só está faltando o de. Então, lived. Use, termina em e também, né? Used. Pronto, acrescento o de. Verbos terminados em consoante, vogal, consoante. Olha aí, o CVC, né? Então, quando o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, você vai repetir a última consoante para poder acrescentar o ed. Olha o exemplo. Shop, que é o verbo ir às compras, né? Termina em consoante, vogal, consoante. Olha aí, ó, P, consoante, O, vogal, H, consoante. Então, é um verbo CVC, né? Termina em consoante, vogal, consoante. Repito a última letra, o P, e aí acrescento o ed, para colocar esse verbo no passado.
Plan também tem a terminação, né, consoante, vogal, consoante. Então, repete a última consoante para acrescentar o ED. Verbos terminados em consoante mais Y. Bom, nesse caso, tira o Y, né, retira o Y e acrescenta o IED. Exemplo aí, o verbo cry, o verbo chorar. Termina em Y, do lado aí uma consoante. Como é um verbo regular, então para colocar no passado, faz o acréscimo do ED. Mas para isso eu vou tirar o Y, né? E aí acrescentar o IED. Study também, né? Tiro o Y para fazer o acréscimo do IED. Aí tem mais alguns exemplos. They visited their grandparents last weekend. They visited their grandparents last weekend. Eles visitaram os avós deles final de semana passado. Então, o verbo visit é regular, então acrescenta o ED, tá? Visited. We studied English yesterday. O verbo study é regular, termina em Y, né? Precedido de consoante, tira o Y e ED. Nós estudamos inglês ontem. She worked last Sunday. Ela trabalhou domingo passado, então o verbo work. Acrescenta o ED, né, para colocar no passado. Bom, mas como saber então, professora, se esse verbo é regular, se é irregular? Não tem uma regra, meninos, é conhecer mesmo, é estudar os verbos e ir aprendendo, né? Quais deles são regulares, quais são irregulares. Na próxima aula, quando a gente for estudar os verbos irregulares, vou deixar a tabela, tá? A lista de verbos irregulares para vocês já começarem né? Para começarem diferenciando esses verbos. Bom, e em frases negativas? Lá no presente, nas últimas aulas, nós vimos que para fazer negativa e interrogativa, nós vamos ter que usar os auxiliares do tempo presente simples, o do e o does. Aqui no passado, é do mesmo jeito, só que o auxiliar é o did. Aqui nós só vamos ter um auxiliar que vai ser usado para todos os sujeitos, tá? Então, qual é a estrutura? É o sujeito, o did not ou didn't, tá? Mais o verbo. Então, olha o exemplo. She didn't work last Sunday. Ela não trabalhou no domingo passado. Percebam que o verbo principal, ele volta para sua forma básica. Olha aí o verbo work. Observem que lá no exemplo da afirmativa, né, ele está com ED. Ela trabalhou no domingo passado. Com ED, indicando lá que o verbo está no passado, né? Conjugando ali o verbo no passado. Só que quando você vai para a negativa e para a interrogativa, você não precisa mais acrescentar esse ED no verbo. O verbo volta à forma básica, né? Volta ao que ele era antes. Porque o auxiliar did aí já faz essa transformação desse verbo para o passado, né? Já faz essa conjugação desse verbo aí no passado. Então, she didn't work last Sunday. Ela não trabalhou domingo passado. We didn't study English yesterday. Nós não estudamos inglês ontem. Então, olha aí o verbo estudar também, né? Na forma básica, voltando para o que ele era antes, né? They did not visit their grandparents last weekend. Eles não visitaram os avós deles final de semana passado. Tá? Então, olha aí o verbo visit, tirou o ED, visit. E nas frases interrogativas, vamos usar o did antes do sujeito. Tá? Então, a estrutura é did, sujeito e verbo. E o verbo também volta para sua forma básica, não precisa mais do ED, né? Só lá na afirmativa. Did she work last Sunday? Ela trabalhou domingo passado? Did we study English yesterday? Nós estudamos inglês ontem? Did they visit their grandparents last weekend?
Eles visitaram os avós deles final de semana passado? Então, veja aí, né? Os verbos todos em sua forma básica, sem ED, tá? E aí eu peguei uma das perguntas para responder, né? Para dar as respostas curtas. Então, lembrando que quando você, né, dá essas respostas curtas, você utiliza o sujeito e o auxiliar daquele tempo verbal. No caso aí é o did, né, que é o passado. Então, vamos responder essa pergunta. Did they visit their grandparents last weekend? Primeira resposta, positiva. Yes, they did. Pronto, você respondeu. Sim, eles visitaram. No, they didn't. Não, eles não visitaram. Então, observe que quando a resposta é negativa, o auxiliar, ele também fica negativo, né? Então, turma, lá no aplicativo tem atividade, respondam e me enviem. E na próxima aula, nós vamos continuar falando dos verbos no passado, né? Estudando os irregulares, ok? Até a próxima aula. Bye, bye.